seja Aparecida, Fátima, da Glória, todas é uma só, é a nossa querida Maria de Nazaré, né? Então, eu trouxe um pedacinho de um trecho de Maria de Nazaré, e para hoje, olha que coisa interessante. E não tem coincidência, vocês vão ver. Então, vamos pedir a Jesus, nesse momento, vamos esquecer as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas dores, saudades, tudo que tiver amargurando. Vamos deixar Maria de Nazaré, com a sua luz, banhar as nossas cabeças de cima para baixo, trazendo uma luz muito clara, refrescante, fazendo com que o nosso corpo pare de ficar tão ansioso, amarrado. Vamos relaxar e que essa luz passe em todo o nosso corpo, fazendo a limpeza que nós precisamos, pedindo não só para nós, mas para todo o planeta, que essa luz envolva o planeta, ajudando a quem está chorando, a quem não tem um lugar de morar, a fome, as guerras que estão expulsando as pessoas dos seus lares, as pessoas que dormem na rua, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Isso é a coisa mais triste que tem, é você não conhecer Jesus, é você não saber que temos um Pai que nos olha e que nada é por acaso, tudo é amorosamente feito para que nós possamos passar aquilo que precisamos passar para podermos melhorar. Então, vamos pedir que Jesus nos envolva com Maria de Nazaré, para que o nosso culto de hoje seja um culto cheio de paz, de amor, e que ele estenda toda a energia que vocês emanarem para todo o planeta, encarnado e desencarnado, ajudando a todos que precisam, não importa quem ele seja, o que importa é que ele é nosso irmão e filho do mesmo Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus e Maria de Nazaré cubra cada um de vocês com seu manto de amor, com bênçãos de paz, de saúde para cada um. E o meu abraço fraterno de mãe que adotou cada um no seu coração. Então, vamos começar. Cristiano, você pode colocar, meu filho. Judas e Maria. Encontro nas trevas. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes resplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo,
Quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou viva. Matei-me e novamente estou em pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue na cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é único meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: Mãe, não venhais com esta mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me e esconjurou-me. Chamou-me de monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso. Mandou que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a terrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe. Não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, uma existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: E quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? no entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus.
Pode começar, Cristiano. Pode passar. E hoje nós vamos falar da família, né? Ai, gente, vocês me desculpem, mas eu emocionei. A família, os espíritos reencarnam em família para contribuir no progresso uns dos outros. Muitos espíritos aproximam-se por afinidades e reencarnam juntos. Os guias espirituais fazem reencarnar adversários do passado na mesma família, para aprender a amar-se e a perdoar-se. Por isso, nem sempre a nossa família física é a nossa família espiritual. Às vezes, reencarnamos em famílias diferentes, com outras afinidades e gostos. Isto pode acontecer para aprender com eles seus valores ou para ensinar-lhes os nossos. Entenderam, gente? Então, a família pode ser a família de sangue e a família espiritual. A família de sangue é durante a encarnação. A família espiritual é a que persiste para o resto de nossas existências. Mas não quer dizer que durante o resto das nossas existências nós vamos nascer na mesma família. Não. Podemos nos encontrar, tudo, ninguém se separa, o amor aumenta, mas não quer dizer que vamos nascer na própria família. Por quê? Porque nós precisamos progredir. Se nascermos sempre no mesmo lugar, na mesma família, com os mesmos irmãos, podemos nos adiantar ou podemos fazer os mesmos erros de sempre. Então, muitas vezes, a nossa família de sangue não é a família que nós queríamos. Nós, às vezes, íamos querer pertencer à família de outra pessoa. Por quê? Porque as nossas afinidades não coincidem. E, muitas vezes, essas famílias nos quais somos convocados a renascer, essas famílias, nós estamos indo, renascendo com elas para fazer o adiantamento ou para que nós aprendamos com elas as leis do amor, a lei do progresso. Então, muitas vezes, nós perdemos a nossa família que nos amava, por quê? Porque nós a abandonamos, porque nós a desprezamos, porque nós fizemos coisas que não merecemos estar ainda nessa mesma família. Entenderam? Então, período entre reencarnações. Os parentescos morais dos pais com os filhos são consequências de afinidades espirituais e não orgânica. Os pais pela educação, essa é a sua tarefa, serão culpáveis se não cumprirem o dever. Então, o parentesco moral é consequência de afinidade espiritual e não orgânica. Então, quando a gente encontra dentro da família irmãos, os pais, queridos, amados, nós já temos afinidades de outras encarnações, né? Agora, tem famílias que parece que uniu entre as quatro paredes
todos os inimigos, mas não. Deus é tão maravilhoso que ele coloca um que vai ser a balança, que vai ser aquele que vai ajudar no controle das emoções, o equilíbrio do lar, o equilíbrio das orações, o equilíbrio na questão econômica, social. Porque sempre nós vamos encontrar parentes com tendências diferentes. Não falo só tendência sexual, não estou falando essa questão, mas estou falando tendência social, econômica, psicológica, mental. Por quê? Nós vamos receber em os nossos lares aqueles familiares que nós precisamos. Porque numa encarnação passada, nós falhamos com eles. Quando não dissemos não para os nossos filhos, não explicamos para os filhos as leis de Deus, não conversamos dentro de casa sobre o amor, o equilíbrio, a família. Cada um vive a sua vida. Então, tudo isso nós vamos ter que prestar conta daquele filho que foi entregue para você nessa encarnação. E muitas vezes, porque ninguém vem marcado para ser mal. Ele desperta as tendências de acordo com o ambiente. Dependendo do ambiente, aquela pessoa pode ir modificando, né? Porque existem as ovelhas negras, existem espíritos menos adiantados que reencarnam em famílias espiritualmente diferentes, com pais bons e virtuosos. Os guias espirituais fazem isso acontecer na esperança de que seus conselhos os encaminhem por melhor senda. Então, muitas vezes espíritos menos adiantados são aqueles parentes que são invejosos, são aqueles parentes que têm ciúme, são pessoas que agregam a nossa família, que vêm para desarmonizar, são parentes que vêm para fazer a fofoca, para solapar a família. Entende? Por quê? Porque essas pessoas, esses nossos irmãos, que nós chamamos de ovelhas negras, são sofredores também, porque eles ainda não conseguem compreender as verdades da vida. E aí, o que domina eles são esses sentimentos mais baixos, mais instintivos, mais primitivos. E aí, as pessoas da casa, a tendência das pessoas da casa é desprezar. Muitas vezes a mãe tem afinidade maior com o filho e não tem com o outro. E ali, aquela criança que a mãe não tem muita afinidade, ele vai crescendo sentindo essa falta de afeto. Então, muitas vezes, se ele tiver já nascido com uma formação maravilhosa, ele vai encaminhar. Mas e se ele for uma pessoa menos adiantada? Então, ele vai fazer o que ele puder para chamar a atenção. E essa chamada de atenção é um pedido de socorro, porque todo mundo é filho de Deus. Então, é isso que nós temos que entender na nossa família. Entender. Agora, se a pessoa vai, repete, aí a gente ora e deixa por conta da pessoa. Mas se a pessoa sentiu na pele que não é aquilo que precisa, que não preciso distinguir os irmãos, esse é rico, esse é pobre, essa eu desprezo, aquela eu critico, eu falo mal, não é assim. Porque toda pessoa vem com uma missão. Se eu vim com a missão de ser lavadeira, quero ser uma grande lavadeira. Mas se eu vim com a missão de ser médica, eu também terei que ser uma médica maravilhosa.
Não importa se eu for gari, se eu for lixeiro, pensa o sofrimento desses homens que descem em minas profundas à procura de minérios, de carvão, são soterrados, não é? Vocês acham que é isso? Aí vocês vão pensar, se não tivesse a lei da reencarnação, isso aí já era o túmulo. E aí a gente entende o que é necessário. Muitas vezes, ele conviver menos com as pessoas, ele ficar em lugares mais isolados, mais profundos, para que ele possa despertar de dentro dele, das profundezas do seu ser, coisas melhores, né? Então, nada vem errado para nós, nem os irmãos, os pais, os parentes, que vêm com, como se diz assim, com pequenas dificuldades e que a família unida tem que ajudar. Pode passar, Cristiano. Irmãos gêmeos. A semelhança do caráter, irmãos gêmeos, a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos gêmeos é consequência de ser espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e sentem felizes por estar junto. Mas também existem irmãos gêmeos em que eles se tornam inimigos, um tem ciúme do outro, um quer parecer que é mais bonito do que o outro, ou então, elas mesmo, eu tenho visto um programa que são várias gêmeas, elas se vestem igual, fazem as cirurgias plásticas igual, vestem igual, querem ter a mesma voz. Isso, para mim, não é afinidade. Isso, para mim, é obsessão. Uma obsediando a outra. Para mim, Maria Badia. Porque um irmão que tem um irmão gêmeo com afinidade não precisa chegar a esse exagero. Elas podem ser irmãs maravilhosas, uma ajudar a outra, sentir na distância uma que a outra sente, tudo normal. Mas o que extrapola não é o certo. Aí, existe a alma gêmea? Não existe alma gêmea. O que existe são seres que se conheceram em outras vidas e planejam reencontrar-se novamente. Podem sentir-se atraídos, unir-se e aproximar-se ao acaso pela atração de buscar-se reciprocamente entre a multidão. Olha, é assim, gente. Não tem alma gêmea. Porque se tivesse alma gêmea, eles não podiam progredir, porque aí tinha que ir os dois, tá? Aí vira obsessão. Então, existe almas afins. Nessa existência, a Maria, ela, nas encarnações, ela teve o José, que era a alma afim. E nessa encarnação, ela nasceu num lugar, numa cidade, e o José nasceu em outro. Existe entre eles como se fosse um fio invisível que vai fazer com que os dois se encontrem. E a hora que o olhar encontrar um com o outro, aí eles já sabem que vão conviver. Entendeu? A mesma coisa quando a pessoa desencarna pela mão do outro. Que a pessoa que está ali morrendo olha nos olhos da outra pessoa. Aquilo ali também vai persegui-lo até terminar com o perdão. Entendeu, gente? Então, também existem os seres que se sentem atraídos por afinidades, como existem os seres que não gostam do outro, pelo fato da maldade de um acontecer com o outro. E o que acontece? A pessoa que desencarna, ela fica presa apenas àquele fato.
E ali ela remói, vai procurando, por isso das vinganças, por isso de irmãos que se odeiam, por isso de pais, tudo isso que está acontecendo, né? Aqui está falando, nome, reencarnação em família, os tipos, família biológica é atual, a família espiritual é por afinidades, alma gêmea, não existe, existem espíritos afins, ovelha negra, espírito não afim com a família no qual reencarnou. Como podemos ser responsáveis por atos e resgatar faltas de que não lembramos? Não lembramos de fato, mas temos uma leve intuição. As nossas tendências são uma lembrança do que fizemos no passado, e a nossa consciência nos alerta para não volver a cometer as faltas do passado. O espírito, quando desencarna, vê as faltas que fez, pede para voltar, resgatar aquilo que gerou e escolhe provas parecidas com as quais não soube aproveitar. Os guias espirituais ajudam na sua reencarnação e lhe intuem para evitar cair novamente. Então, quando a gente vai reencarnar, a planificação da nossa reencarnação é totalmente feita pela espiritualidade maior. A gente revendo o que nós fizemos de aquilo e que nós não demos conta de vencer, nós pedimos uma nova oportunidade dentro de situações que vão ser diferentes e mais difíceis para nós vencermos. Então, aí nós nos preparamos na espiritualidade para nós vencermos essas dificuldades. Pode passar, Cristiano. Os corpos em que os espíritos reencarnam não têm vínculo com os corpos da sua reencarnação anterior, nem com a sua elevação moral, mas o espírito pode imprimir no rosto seu semblante, pelo que é verdadeiro, dizem que os olhos são o espelho da alma. Então, vamos supor, nós não vamos ganhar o mesmo corpo que tivemos na encarnação passada. Nós não vamos ter a mesma elevação moral se nós não nos elevamos moralmente. Nós viemos encarnar do jeito que nós foi preparada a próxima encarnação. Mas os olhos das pessoas contam quem elas são. É a janela, é a nossa janela, são os olhos. O semblante do indivíduo lhe reflete de modo peculiar a alma. Assim, almas boas em corpos feios têm algo que agrada já em seres perverso com corpos belos, pode inspirar até repulsão. Entende? Então, não quer dizer que tudo que é bonito, a pessoa é maravilhosa. E nem toda pessoa que é feia, ela é feia por dentro. Entenderam? Então, não é a aparência que mostra quem é a pessoa. É o que ela é o que ela demonstra, é como ela se apresenta a você. A antipatia. Existem pessoas que sentem desgosto imediato por outras. Isso acontece porque são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Isso acontece muito. A gente olhar uma pessoa e não gostar dela, sem nunca ter falado, né? Então, temos dívida com essa pessoa. E aí, se nós já compreendemos a doutrina, nós não precisamos ir irritar essa pessoa. Chegar, olha, eu não gostei, eu não gosto de você. Não, é você, durante a noite, você pensar nessa pessoa, falar, se eu fiz algo com você, eu te peço perdão. E faz oração para o espírito protetor dela, para o anjo da guarda dela, entende? E aí, você está fazendo a sua parte. É isso que nós precisamos fazer. Pode passar, Cristiano.
Agora nós vamos para o planejamento. Nós falamos da família, então nós vamos planejar. Entre uma e outra reencarnação, os espíritos permanecem no mundo espiritual num estado chamado de erraticidade. Os espíritos sentem a necessidade de uma nova vida para adiantar-se ou reparar suas faltas. Por isso, escolhem as provas futuras. Os guias espirituais ajudam neste planejamento, programando e, desde o início da encarnação, as tarefas, provas e resgates, até sua desencarnação. Mas o único que não está planejado é o suicídio. Existem 3 tipos de reencarnações. As que são feitas por espíritos missionários, são encarnações livres, reencarnações livres, as que são planejadas entre os espíritos com guias espirituais, que são propostas, porque aí a pessoa pede, a espiritualidade trabalha para a pessoa, e as que são impostas a espíritos desajustados, que são as encarnações compulsórias. Então, são aquelas pessoas que não têm direito de escolher. Os espíritos missionários, é o Chico, é o Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são esses. Os espíritos que são planejados pelos guias espirituais são pessoas que eles já começam a trabalhar para a sua melhoria. Então, eles aceitam reencarnar com famílias diferentes, para poder ajudar aquela família a crescer, aceitam reencarnar em lugares muito pobres, para poder trazer dentro da sua inteligência, da sua consciência individual, ajudar aquele povo a crescer, certo? E as compulsórias, que são espíritos que não têm condição de pedir nada. São os que são suicidas ou aqueles que fazem muito mal e que eles, então, recebem o tipo de prova e expiação para que ele possa, naquela situação de não poder falar, de não escutar, de não poder depender das pessoas, ele possa refletir. Porque não importa, o espírito está naquele casulo doente. O espírito dele não está. Só que ele não tem as mesmas condições de verbalizar aquilo que ele foi, aquilo que ele está ali pensando. Então, todo mundo, mesmo os compulsórios, eles pensam e recebem também ajuda da espiritualidade para eles terem condições de melhorar as condições dele, a suportar a cruz que eles têm. Pode passar, Cristiano. Como os espíritos programam? Existe no mundo espiritual uma seção de arquivos com nossas fichas de todas as nossas reencarnações. Já pensou, gente? Uma espécie de Facebook do além, onde estão registrados nossos débitos, créditos, tarefas, amizades e falhas do passado. Baseado nisso, os espíritos, com seu livre-arbítrio, solicitam aos técnicos ajuda no planejamento de novas existências. Entenderam? Então, não é a revelia, senão. Não é porque aquele espírito veio compulsório que ele vai vir compulsório. Não, ali foi feito um estudo para poder ele receber a melhora. Porque a gente pensa que o sofrimento que a gente passa é maior do que o dos outros. E aí, a dor faz a gente crescer. Ela é a nossa amiga. Quando dói, a gente pula.
Vocês veem, quando você põe o dedo na panela quente, você não tira o dedo rápido? Você não tem o instinto? Pois é, somos nós. Nós precisamos ser estimulados. Nós precisamos de viver, sentir na pele, para podermos nós vermos se aquilo me afeta ou se não me afeta. O que não me afeta, eu já venci, mas o que me afeta, eu preciso consertar. Vocês entenderam? Então, por isso que nascemos em lares, nós fomos programados para nascer naquele lugar, ter aquele pai, aquela mãe, porque eles são, ou os irmãos, as pessoas certas para a nossa índole, ou para melhorar a nossa índole, ou para que nós possamos ajudá-los a melhorar a índole deles. Os suicidas. Nos suicidas, a necessidade de reparar o erro é muito maior, por isso reencarnam mais rapidamente. Nem sempre os espíritos têm a capacidade de escolher a prova, nem o lugar para reencarnar. Às vezes falta merecimento ou sua elevação não lhes permite. Entenderam? Então, eles voltam mais rápido para ir poder devagarinho consertando aquilo que ele danificou. Porque não é só eu já expliquei isso antes, a pessoa dá o tiro, né? Então, aonde a bala atravessou e ela feriu e estragou todo aquele caminho dela, então ele tem que vir nas encarnações, recuperando todo aquele caminho que a bala fez, né? Até ele conseguir o direito de recompor seu corpo corretamente. Há lá o nome, planejamento reencarnatório. Tipos: livre, solicitado por espíritos missionários, compulsórios, imposto aos espíritos desajustados, e propósitos, combinado entre os espíritos e os guias espirituais. Suicídio, essa desencarnação pode ser prevista, mas não é programada. Porque muitas vezes a pessoa pede, eu vou dar conta, eu não vou repetir, e chega naquele tempo que ela já suicidou em outra encarnação, ou ela não dá conta da prova, ela acaba suicidando. Como entender melhor o planejamento? Podemos fazer um paralelo com uma viagem de avião. Alguns passageiros podem escolher onde sentar, janela, passagem, seria o caso dos espíritos com tarefas. Outros simplesmente entram sem escolher a poltrona, a maioria dos espíritos. Existem os que têm compromisso muito importante e viajam em primeira classe, são espíritos missionários. O comandante de bordo que acompanha o voo são os espíritos técnicos e os pilotos, os guias espirituais. O avião é a reencarnação, o aeroporto é o mundo espiritual, o destino é uma nova existência e a força é a força que impulsa a necessidade da viagem, Deus. Então, nós temos necessidade de reencarnar. Nós não podemos ficar muito tempo na espiritualidade para podermos nós resgatarmos mais rapidamente. Pode passar. Agora falta essa parte. Falta mais uma parte dessa, Cristiano. Isto. Quanto é tempo entre uma e outra reencarnação? Esse tempo pode variar, desde algumas horas até séculos. Algumas vezes reencarnamos imediatamente, mas geralmente só se faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos suicidas e alguns animais é muito mais rápida. Encarnação livre ou por missão. Os próprios espíritos puros decidem reencarnar, mesmo livre de resgates ou dívidas. São casos muito raros e suas tarefas são específicas para o progresso evolutivo da humanidade, seja na ciência, na filosofia e na religião ou nas artes. Então, vamos entender aqui para vocês verem.
No mundo espiritual, os espíritos também evoluem, mas é na Terra onde põe em prática seu avanço. Por quê? Porque lá na espiritualidade, você está lá para aprender, você não tem ninguém, você vê os seus erros, você chora, você quer consertar, mas não é igual esse sofrimento que existe na Terra, a não ser que você fica lá no umbral grosso, né? Então, os guias espirituais planejam as encarnações. Os espíritos voltam à Terra para continuar o seu progresso. E os técnicos espirituais supervisionam as etapas junto aos espíritos encarnantes. E a Terra serve de campo para o adianto dos espíritos, entenderam? Então, lá na espiritualidade, é como se fosse uma reciclagem. Agora nós não estamos no mundo da era tecnológica, da mídia, de falar não sei o quê. Antigamente, aprender a ler e escrever era a coisa mais maravilhosa. Hoje, quem sabe ler e escrever já é analfabeto. Então, precisamos ir para a espiritualidade, para lá nós entrarmos em contato com o que está acontecendo no mundo, com as novas mídias, com os tipos de sociedade que já está vinculada na Terra, o tipo de casa, o tipo de roupa, tudo que nós vamos precisar, nós vamos, então, ver. Quando nós vamos voltar, nós já estamos preparados para viver nesse tipo de mundo. Certo? Esse mundo já desenvolvido e diferente de quando nós desencarnamos em outros tempos. Pode continuar, Cristiano. Como reencarnarmos? Como reencarnamos? Cada reencarnação é diferente, dependendo do nível de elevação do espírito que voltará. Em boa parte de espíritos seria mais ou menos assim. Com base nos arquivos espirituais, os espíritos guias e o espírito reencarnante planificam a nova vida. Escolhem as provas, os resgates, a família e o desenho do corpo segundo as necessidades que precise. O espírito vai se envolvendo mentalmente com os novos pais, visita seu novo lar e no dia da fecundação o espírito sofre um processo de diminuição do seu perispírito, tomando a aparência de uma criança. Durante o sono, os técnicos entrelaçam o perispírito da futura mãe com o espírito do futuro filho. Então, vamos conversar sobre essa questão. Essa questão do arquivo espiritual. Para nós termos o nosso espírito guia, essa semana eu assisti e vi que esse espírito guia, para ele ser nosso espírito guia, ele tem que conhecer no mínimo 30 encarnações nossas, para ele saber como lidar, para ele saber quais as provas que aquela família que nós vamos ingressar vai passar e que eu preciso passar junto. Quais os resgates que eu terei que resgatar? E o desenho do meu corpo. Se lá na quinta, sexta encarnação vamos pôr, fumei demais, nessa eu já venho lá, quando vai escolher, fazer o modelo do meu corpo, é como se fosse um acrílico. Faz o corpo, né? Parece, ele é transparente, o acrílico, e todos os órgãos, tudo que você tem no corpo, ali já está. Ali naquele corpo, então, o seu perispírito já está marcado, não o corpo planificado. No seu perispírito já tem as marcas que você traz do pretérito, daquilo que você não venceu. Então, em cada encarnação, de acordo com o lugar, com a família, com o tipo de sociedade, com o tipo de vida que você vai ter,
algumas dessas manchas que estão no seu perispírito vão continuar. Outras vão aguardar o momento de aparecerem, certo? E o espírito vai envolvendo, a mãe vai sonhando, né? Mas antes, o espírito, para reencarnar, ele se prepara um tempo, vai fazendo o trabalho de hipnose, de esquecimento da vida anterior. Então, é um trabalho de engenheiros, de médicos, cientistas que vão trabalhando com você, fazendo você experimentar a diminuição para poder você voltar. Do mesmo modo que nós nascemos como se fosse uma sementinha e vamos crescendo e tornando adultos, a mesma coisa é o inverso para a gente nascer. Pode passar, Cristiano. Os espíritos, com os guias espirituais, escolhem os futuros pais antes de encarnar. Muitas vezes programam segundo seus vínculos de outras vidas. Os espíritos aproximam-se nos novos lares antes de seu retorno e, às vezes, apresentam-se aos pais nos sonhos. Há moldes do perispírito. Antes de reencarnar, os espíritos planejam seus futuros corpos. Os guias espirituais deixam esses moldes do perispírito com as necessidades da prova na nova existência. Podem ter deficiências orgânicas, fisiológicas, ou podem vir com faculdades específicas, segundo seja o caso. Os médios têm o perispírito modificado e sensibilizado antes de reencarnar. Por isso que o médio, quando chega em lugares que não são próprios, ele sente mal, estômago. Quando uma pessoa chega excessivamente nervosa, a gente sente o impacto, né? E vamos supor, se a pessoa vai vir como atleta, tudo é preparado naquele espermatozoide para poder ele vir com aquele modelo específico que vai facultar ele desenvolver aquela tarefa. Ou então, ele vem com espermatozoide específico com as dificuldades que ele precisa passar. A reencarnação se completa fisicamente aos 7 anos de idade. Durante essa etapa, os espíritos recebem maior proteção e acompanhamento dos guias espirituais. Por isso que as crianças falam de amiguinhos na espiritualidade. O fulano está aqui conversando, e realmente eles estão. Por quê? Eles estão mais ligados à espiritualidade. Mas os pais têm que dar amor, alimentá-los, higienizá-los de acordo, ter atitudes de equilíbrio perante os filhos, para que eles não nasçam com outras dificuldades, despertando, às vezes, de um passado. Completista é o nome dado aos espíritos que conseguem voltar de uma reencarnação, completando todas as tarefas programadas. A maioria desperdiça as oportunidades e são muito poucos os que conseguem voltar assim. É triste, né? Pode passar, Cristiano. E os missionários da luz, nós já estudamos, Elimar mostra lá 3 capítulos de reencarnações, né? Da Terra. No caso do Sigismundo, ele tinha matado o que vai recebê-lo nessa encarnação como pai dele. Pode passar, Cristiano. A mãe percebe as influências do espírito reencarnante e pode sentir seus desejos e gostos.
O aborto constitui crime em qualquer período da gestação, porque impede uma alma de passar pelas provas que teria no corpo que está se formando. O espírito é encolhido, toma forma infantil e fica adormecido, e seu perispírito começa a unir-se com o perispírito da mãe. O espírito cria laços fluídicos com seu novo corpo. O aborto espontâneo pode acontecer por desistência do espírito reencarnante. Em caso de perigo de vida da mãe, é preferível sacrificar o ser em formação do que a progenitora. Isso eu achei interessante, que isso eu ainda não tinha visto ser colocado dessa forma. Mas, geralmente, a mãe faz a opção pela vida do filho. Né? Então, a criança já influencia a mãe. Um caso que foi contado em um dos livros, a mãe deu uma grossura na barriga, e ela, assim, como se fosse uma alergia, como a gente fala que a pessoa pegou um cobreiro. E aí, o que aconteceu? Uma criança que ia nascer, a outra queria o lugar dela. Aí a outra estava tentando fazer a mãe, a criança ser abortada, não que a mãe quisesse, para poder ele reencarnar. Então, isso também acontece. Quando reencarnamos, a união do espírito começa na concepção, mas só é completa no nascimento. O espírito liga seu perispírito com o perispírito da mãe por laços espirituais que vão se unindo até o parto. O grito que o recém-nascido faz é sinal que o espírito já reencarnou. Mapas espirituais são mapas elaborados pelos espíritos guias especializados em biologia. Eles os preparam segundo seja a necessidade física, entendeu? A necessidade física do reencarnante. O que está programado para ele fazer. Existe uma programação? Existe. Mas a pessoa, quando cresce, ela pode não seguir a programação. Entendeu? Por isso, livre-arbítrio. Pode passar. Agora nós vamos falar dos casos, que vocês vão entender. Casos. Os espíritos superiores revelam durante as comunicações mediúnicas as causas que deram origem a um grande número de deficiências, deformidades e expiações. Conhecendo um pouco a origem, vemos que somos nós próprios os autores do nosso destino e tomamos consciência das consequências dos nossos atos para as futuras reencarnações. Então, vamos ver os casos. A menininha que ficou cega é o primeiro caso. Um grande mestre da medicina, expert em curar a visão, tem uma netinha que começa a ficar cega. A menina perde a vista parcial de um olho e do outro totalmente. O doutor entra em depressão, fica sem comer e termina morrendo de fome. O que causou isso aí? O médico e a neta, em outra vida, foram mestre e discípulo. Eram quase infalíveis e, na sua vaidade, fizeram experimentos com crianças órfãs, retirando-lhe os olhos. Entenderam? Então, não existe vítima, existe algoz. O rapaz monstro é o segundo caso. Um rapaz vai ficando deformado com a aparência de um monstro. Ele mora numa casa miserável, diante de uma família muito pobre. Pelas suas condições, viveu amarrado por uma cadeia, feito um bicho selvagem até a sua morte. Vamos ver o que causou essa encarnação. No passado, foi um conquistador espanhol
que entrou nas florestas, abusou de muita gente, escravizou nativos e assassinou sem piedade. Era o mal em pessoa, gerando tragédia onde andava. Vamos ver o terceiro caso. O recém-nascido sem braços e sem pernas. Um casal simples, mas cheio de amor, após seu casamento, recebe a notícia de ter o primeiro filho. Ao nascer, o menino encarnou sem braços e sem pernas para espanto de todos. A causa: no passado, usou de seus braços para retirar confissões, gerando crimes e assinar sentenças manipuladas, e com as suas pernas correu atrás de testemunhos falsos, atrapalhou planos nobres, espiando e levando informações deturpadas. Entenderam? Então, também pode ser pessoas que suicidam várias vezes, também podem vir nessas condições. Os outros casos, está dando para vocês entenderem, né? Então, no livro da Amália Domingos Soler, 1835 a 1909, a maior médium da Espanha, escreveu diversos livros espíritas. No livro psicografado pela médium Amália Domingos Soler, o espírito do padre Germano relata 15 casos, revelando que as causas das anomalias e das expiações de muitas pessoas têm a sua origem no passado, em outra vida. Sempre temos que sofrer o que fizemos no passado? Não. Podemos, através do serviço e do auxílio aos nossos semelhantes, diminuir ou até eliminar as nossas dívidas do passado. Jesus nos ensina que o amor cura a multidão de erros. Por isso que a doutrina espírita nos fala: façam a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é o nosso bônus para melhorarmos a próxima encarnação. Então, vamos fazer. E a Amália Domingos Soler fez o livro Perdoo, que relata a vida da Santa Teresa de Ávila. Maravilhoso livro. Pode passar, Cristiano. A mendiga rica. Caso: uma mendiga idosa foi levada ao asilo após ser encontrada com uma grande quantidade de dinheiro. Sem poder usufruir dos bens, morava na rua pedindo esmola. Qual foi a causa? No passado, foi uma linda moça que cativou o coração de um rico ancião. Após seu casamento, ela planejou envenenar aos poucos ao marido até deixá-lo demente. Ela o levou a um asilo em outro país, onde o abandonou. Entenderam? O crime de um louco obsediado. Um louco perigoso no manicômio assassinou a um visitante do local. Ele afirmava ter sido levado a cometer o crime por um ser invisível e que não era alucinado. Qual foi a causa? No passado, foi um homem perverso que desonrava mulheres e matava os pais das moças. Um pai que foi vítima desses crimes é hoje um espírito que obsessa ao suposto louco. Ele o perturba desde que nasceu e o leva a esse estado na sua vingança. Entenderam? Por isso, dos nossos centros, para ajudar esses nossos irmãos sofredores, né? A gente não pode olhar o que eles fizeram de maldade, a gente tem que olhar que são irmãos sofredores. O neném é abandonado na porta de casa. Caso um neném é deixado na porta da casa de uma mulher de avançada idade, que não podia ter filhos. O amor pela criança é impressionante. Causa: no passado, o menino foi o seu filho. Ela engravidou e a família, pela posição social, forçou a abandoná-lo no orfanato.
ela sentia a falta do menino e as suas preces foram atendidas. O espírito tinha várias encarnações, como órfão por débitos do passado. Entenderam? Então, ele ganhou o direito de ter uma mãe também, e ela ganhou o direito de receber um filho do coração, né? E assim, nós encerramos essa parte. Vamos agradecer a Jesus por esses momentos, pedir a Maria de Nazaré que cubra todo o nosso planeta com seu manto de amor, trazendo paz, equilíbrio, melhorando os nossos pensamentos, apaziguando as nossas emoções, tirando, nos ajudando a vencer a nós mesmos, que é a coisa mais difícil, porque a gente vê os defeitos dos outros e não consegue enxergar o da gente. Então, que Nossa Senhora hoje, ela possa abençoar todo o planeta com a sua luz de amor, com essas estrelas em cascatas caindo em todos os lares, banhando todas as matas, entrando em todos os rios e chegando aos corações de cada pessoa, de cada ser encarnado e desencarnado, mostrando que a vida é maravilhosa, que Deus é maravilhoso e que ninguém está sozinho e que nós temos a nossa luz própria. Vamos acendê-la para iluminar o caminho das outras pessoas e que Maria de Nazaré nos ajude e que ajude as nossas crianças para serem homens de bem amanhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Ave Maria, ó Mãe, sois cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como agora e sempre, em todos os séculos. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses momentos que o Senhor nos oferece, para que nós possamos melhorar, crescer, progredir e aprendermos a amar mais, a servir mais. E que durante toda essa semana nós possamos ajudar a todos que precisam de uma forma ou de outra. E que assim seja.